Boa noite, este é mais um Estado da Nação. Para a presente edição recebemos o Dr. Euclides Gonçalves, diretor do IES, Instituto de Estudos Sociais e Económicos, ou Estudos Económicos e Sociais. Boa noite e bem-vindo a este espaço. Muito obrigado, muito boa noite, Isaac Naen. Boa noite, telespectadores da MBC. Obrigado. O IES prepara-se para hospedar, dentro de alguns meses, a 7ª Conferência Internacional, que leva como tema 50 anos de Moçambique independente. Políticas, crises, transformação social. Que país é este, 50 anos depois de alcançar a independência nacional? Muito obrigado pela questão. Eu não sei dizer que país é este. A conferência que nós vamos organizar nos dias 23 e 24 de setembro vão dar uma oportunidade para nós fazermos esse exercício em conjunto. E a forma que nós encontramos como IES de procurar responder a essa pergunta foi fazer uma chamada a comunicações, à participação de pesquisadores, pensadores, para virem refletir conosco sobre os 50 anos de independência de Moçambique. Nós fizemos uma escolha particular e decidimos que o enfoque seria nas políticas públicas. Sim. Então a questão seria que políticas públicas nós construímos nestes 50 anos de independência, como é que as implementamos e que lições nós podemos tirar desses anos, portanto, desses exercícios. O que nós, como Moçambique, queríamos era produzir uma sociedade melhor, uma nação que estivesse 50 anos depois em melhores condições do que estava em 1975. Sim. Então nós precisamos de fazer esse exercício em conjunto. Claro, eu posso responder talvez parcialmente a essa questão. Mas queria deixar o desafio para os oradores, sobretudo aqueles que terão a missão de fazer as apresentações nesta conferência, que é a 7ª. São oradores oriundos de que partes do globo? As conferências do IES que se realizam a cada 2 anos, esta devia ter acontecido no ano passado, mas nós alteramos a data para fazê-la coincidir com a celebração dos 50 anos da independência de Moçambique. São abertas para pesquisadores que trabalham sobre Moçambique, oriundos de qualquer outra parte do mundo. E também pesquisadores moçambicanos. Neste momento nós lançamos a chamada para submissões e estamos a receber as submissões. Ainda não posso dizer qual é a proveniência dos oradores, mas regra geral. Mas pelo tema, vamos todos acreditar que será um evento muito bem conseguido. O interesse de avaliar o país, o tema principal escolhido tem que ver com as políticas públicas. Estamos a falar do contrato social entre o Estado e a sociedade, digamos assim. Quando falamos de políticas públicas, estamos a falar daquilo que o Estado, o governo, prepara e quer, vamos assim dizer, implementar para o bem da sociedade. Ou seja, sim, de certeza. Para responder à primeira parte da sua questão sobre os participantes, nós estamos a posicionar Moçambique no continente africano. Sim. E por conta disso, lhe posso avançar agora que teremos uma boa participação de pesquisadores vindos de outras partes do continente. A prioridade é a África, efetivamente. Pensar a África. Estamos a falar do panafricanismo, praticamente. É pensar Moçambique a partir de África, pensar Moçambique com os africanos e trazer mais africanos para pensar e refletir connosco
tanto mais que há experiências similares, há experiências distintas, mas também num horizonte temporal muito próximo. Moçambique é dos países que teve a sua independência mais tarde, mas a diferença não é assim tão grande. São 15, 20, 25 anos no máximo, por aí. Entretanto, os resultados e os desafios em muitos países africanos são similares aos que Moçambique encontra. E em particular, então, para esta questão das políticas públicas, tem sido... as independências chegaram com muitas promessas, mas, de certa forma, neste momento, vemos pouco pelo continente que há uma insatisfação com relação a essas promessas. E isso pode ser visto pela forma como os cidadãos se manifestam. Já a responder à segunda questão. Pode ser, sim. Pode ser visto como os cidadãos se manifestam, mas também pode ser visto pela forma como os indicadores de desenvolvimento apresentam números que não são aqueles que haviam sido inicialmente projetados. Então, essa que é o grupo de pesquisadores e este é que será o tema. Agora, olhando para Moçambique em particular, o exercício na conferência vai depender das propostas que nós recebermos. Mas claramente haverá um conjunto de propostas que vão olhar para as políticas públicas numa perspectiva macro, em termos de processos de elaboração de políticas, de análise de políticas. E haverão propostas que vão discutir a implementação, como essas políticas foram implementadas, que resultados obtivemos e que efeitos, vamos assim dizer, não antecipados, ou efeitos perversos, algumas políticas tiveram. Sim, mas olhando para aquilo que são os vossos estudos, o trabalho que têm feito no campo, como é que pensam que o país vem pondo em prática as políticas públicas desde os primórdios da independência para cá? O facto é um facto, há uma insatisfação a nível de saúde, a nível do setor de educação, a nível das áreas produtivas, setores produtivos, agricultura e outros. Não estamos a responder efetivamente àquilo que seriam os anseios dos moçambicanos. Ou nem por isso? Não podemos dizer que estamos numa situação em que os resultados são bons ou que são os desejáveis. Mas claramente precisamos de fazer um exercício para identificar onde são os desafios. Penso que seria um erro se pensarmos que em 50 anos de independência não fizemos nada de bom e que não experimentamos projetos que tenham indicado caminhos com algum potencial. O exercício que nós precisamos de fazer é dizer quais são as lições, o que é que nós fizemos, quais foram os elementos positivos, quais foram os elementos negativos. E a partir daí pensar no futuro. A partir daí pensar no futuro. E isso é muito importante porque é um exercício que nós não temos feito de forma sistemática. Temos respondido a muitas situações de crise. Quando diz nós, está-se a referir ao país. Nós, como país, sim. Estamos... a nossa história é repleta de crises, crises relacionadas à violência política, crises relacionadas a eventos climáticos extremos, mas nós precisamos, de alguma forma, de ser capazes de controlar e perspectivar um país quando temos história de eventos, temos dinâmicas sociais que já são conhecidas, sim, que despoletam em crises, então temos de ser capazes uma delas é esta que estamos a vivenciar agora. Há interesse efetivo do governo
acolher aquelas que são as propostas de soluções que os estudiosos, os pesquisadores, como os que saem do próprio Instituto, do IES, vão colocando à disposição de todos. Sente que o governo, os vários governos que o país teve, desde a independência até cá, tem estado a fazer o aproveitamento efetivo deste conhecimento que vocês têm partilhado para ajudar a solucionar os problemas, até a antecipar eventos que possam ser um problema para o país. Bom, essa resposta quem deve dar é o governo. Nós fazemos propostas e investimos em mecanismos, plataformas para que o nosso conhecimento, o conhecimento que nós produzimos, chegue às autoridades públicas que possam fazer uso desse conhecimento. Agora, até que ponto esse conhecimento é apropriado, nós não temos mecanismos, não temos instrumentos para mensurar. É claro que nós podemos identificar numa e outra ação alguma relação com o trabalho que nós fazemos. Sim. Agora, é preciso, talvez, mesmo nesta conferência, procurar uma oportunidade para colocar esta questão entre a relação entre a produção de conhecimento e as políticas públicas. E a sua aplicabilidade. E a sua aplicabilidade. Sim. Quer dizer, nós precisamos refletir sobre isto, porque há um pressuposto que precisa de ser examinado, que é, havendo conhecimento, a ação apresentada nesse conhecimento, ou a proposta apresentada nesse conhecimento, é tomada por uma ação. Não necessariamente, quer dizer, os políticos têm que tomar decisões com base em vários fatores. Sim. Então, incluindo os científicos. Incluindo os científicos, mas não se limitam aos científicos. Então, nós precisamos de ter essa reflexão sobre como é que são os nossos processos de tomada de decisão, como é que são os nossos processos de formulação de políticas públicas. E, em parte, esse talvez, na nossa perspectiva, seja um espaço onde há campo para nós como país, para nós melhorarmos, que é neste diálogo para a produção de políticas públicas, porque o processo de socialização de políticas públicas, o processo de criar espaço para que diferentes atores possam participar, possam contribuir, possam ser ouvidos, é um processo de construção também de uma nação, e é um processo de engajamento que permite com que os cidadãos desenvolvam uma relação com as instituições públicas, com o Estado, e que se possam reconhecer nas políticas que se revejam efetivamente. Que se revejam, mesmo havendo casos em que haverão decisões com as quais determinados grupos não concordem. Né? Então, eu penso que nesse aspecto nós precisamos de fazer um esforço adicional. Falando de decisões com as quais parte da sociedade não concorda, podemos pegar, por exemplo, como exemplo, passo a repetição, a questão dos recursos, a exploração dos recursos naturais. Quando são implantados alguns projetos, nem sempre se tem em conta, por exemplo, as populações ao redor dos lugares onde são implantados estes projetos. Não se respeita, muitas vezes vimos, agora, no advento das últimas eleições e as manifestações, algumas comunidades a reclamarem o facto de os projetos implantados em determinados lugares não estarem efetivamente a beneficiar aquelas comunidades. E algumas organizações foram forçadas até a assinar compromissos, termos de compromisso ali perante as comunidades para desenvolverem determinadas infraestruturas que é suposto que já existissem com a entrada em funcionamento destas multinacionais. Pois. Aí está um bom exemplo. E
E a questão que devemos colocar aí é uma questão, qual é o desafio que o país tem? É de formular políticas públicas que sejam inclusivas, que contem com benefícios para as comunidades nas áreas onde há grandes investimentos Sim. na indústria extrativa. Será que é por aí? Será que são os implementadores? Será que são as empresas? Será que são os governos locais a nível dos distritos? Será que são as comunidades que não cooperam? Então nós precisamos de encarar, nós precisamos de fazer esse exercício de chegarmos a uma clareza em conjunto sobre o problema. E muitas vezes nós não temos essa clareza. Por exemplo, parece-me que sobre esta matéria, em termos de quadro regulador, o país tem o mínimo para que essas situações não aconteçam. Mas, na prática, o que vemos é que há uma contradição. Sim. Então, temos um quadro regulador, que é bastante inclusivo, mas depois temos uma prática que se desvia. E aí a questão é onde é que há o desvio e porquê. Então, nós precisamos de investigar isso e a partir daí, então, desenhar as melhores soluções. Esta questão da lei é muito controversa no país. Quem diga que temos as melhores leis do mundo, mas a sua aplicação entre o desenho e a implementação vai uma grande distância. Será a falta de, diríamos, interesse de quem devia fazer cumprir estas leis? Ou nem por isso? O que é que pensa disto? As leis são... Pode ser falta de interesse, pode ser falta de conhecimento, pode ser falta de recursos. Nós precisamos de investigar. A questão é que algumas vezes, podemos ter uma dessas variáveis claramente apresentadas num caso, mas não significa que desse caso podemos generalizar para todos. A questão é que se fazemos a discussão sobre essa matéria, podemos encontrar uma fórmula para tratar o assunto de forma global. Né? Discutir passaria, por exemplo, em socializar estes instrumentos junto das comunidades. Não tem acontecido isto. Eu não estou certo que seja socializar a nível das comunidades. Outra vez, eu sou cético com relação à ideia, ao pressuposto de que eu penso que nós, como moçambicanos, temos mais conhecimento do que assumimos. Quando eu digo isso, digo moçambicanos a nível das comunidades. As comunidades têm bastante consciência sobre os seus direitos e ter consciência sobre os seus direitos não precisa se traduzir numa consciência que seja articulada na forma de domínio de instrumentos legais. Ter consciência dos seus direitos passa também por um certo sentido de justiça, de saber que nós vivemos nesta região há várias gerações e aqui foi descoberto um recurso valioso que vai beneficiar o país. Seria bom que nós também nos beneficiássemos. Sim. Então, para ter essa consciência, não precisa de sofisticação jurídica ou alguma formação acadêmica. Então, essa consciência de direitos, ela existe. Então, por um lado, a nível do cidadão existe essa consciência. Ela pode não ser articulada em termos formais que nós vemos nos documentos reguladores, mas ela existe. E depois, existe também consciência das autoridades públicas. Sim. E tanto mais que para todos esses projetos são feitos estudos que são submetidos. Estudos de viabilidade. São feitos estudos de económica viabilidade e ambiental. e social e sim. são feitas recomendações. Então, a ideia de que
mais conhecimento é o que vai fazer-nos dar o próximo passo. Talvez não tenha uma base muito forte, principalmente quando nós falamos sobre as comunidades. Nós investimos muito na sua consciência. É claro que é preciso passar conhecimento, mas há um nível de consciência bastante elevado que vem da experiência vivida. Sim. E esse é um dos elementos que nós, agora voltando a fazer ponto com a conferência do IES, que nós queremos trazer, é também abrir mais lugar para pesquisadores e pesquisas e dar um espaço para estas experiências vividas. E ao fazer isso, nós alargamos o campo dos saberes, porque muitas vezes os debates fecham-se porque nós limitamos a ciclos de saberes, como o saber legal, como o saber científico, e por via disso perdemos a possibilidade de diálogo, perdemos a possibilidade de fazer pontes e criamos estas dicotomias entre nós e a comunidade. Nós temos conhecimento e a comunidade não tem conhecimento. Sim. Nós temos consciência e a comunidade não tem consciência. Como se essa comunidade vivesse e operasse numa lógica diferente daquela que aqueles que têm o conhecimento e que transmitem o conhecimento operam. Mas na prática nem sempre esse é o caso. E falando em participação, o governo é chamado a participar nesta conferência. Far-se-á presente, espera-se. Sim. Já vimos o governo a gazetar, muitas vezes, eventos organizados por organizações da sociedade civil. Bom, nós gostaríamos que o governo estivesse presente. Todo o trabalho de produção de conhecimento que nós fazemos é para Moçambique. E quanto mais participação e engajamento do e com o governo, melhor. Então, nós fazemos do nosso lado todo o esforço, nós fazemos convites, tanto mais que a nível de alguns governantes e da função pública também existem pesquisadores. Pesquisadores e pensadores. O governo rouba sempre os pesquisadores para fazer parte da sua equipe. Sim, acontece. E então isso nós tem o seu valor. Qual tem sido o ganho disto? Questiona-se. Porque quando a gente vê, os governantes estão a olhar não está a olhar para tecnocratas, muitas vezes está a olhar para políticos. Perde-se o pesquisador quando ele vai ao governo? Não sei. Eu não sei se perde-se o pesquisador. Talvez o pesquisador continue no governo. Talvez o governo não tenha espaços para que esse pesquisador possa influenciar, possa contribuir. Eu não creio que o pesquisador fique perdido. Agora, a forma como o governo decide fazer uso do pesquisador tem que ver com os processos internos. E não precisa de ser necessariamente um pesquisador. As instituições públicas têm muito conhecimento acumulado. Nós podíamos avançar com esta conferência do IES, pedindo aos cientistas para ficarem todos de férias, se o governo se predispusesse a trazer os seus técnicos para partilharem as suas experiências, para sistematizar, para discutir. Imagine, mencionou aqui o setor de saúde. Sim. Há muita experiência a nível dos diferentes departamentos na saúde, de técnicos que passaram por vários programas, passaram por processos de implementação de várias políticas públicas, e eles têm uma perspectiva. Agora, as nossas instituições precisam de ter mecanismos para capitalizar dessas experiências, precisam ter mecanismos para aprender. Então, se elas não têm mecanismos para aprender das suas próprias experiências, das suas próprias intervenções, se nós formos buscar o melhor cientista moçambicano em qualquer área, de certeza que entrando para essas instituições não poderá sozinho fazer grandes diferenças. Que tipo de governo defende? Um governo de tecnocratas?
um governo de políticos, um governo onde existam lá cientistas e que possam pôr ao serviço da nação estes conhecimentos científicos que têm. Eu não sei se o governo tem que ser de um tipo ou de outro, se o governo tem que ser tecnocrata ou se tem que ser de políticos. Tem que ser um pouco de tudo isso. A questão é que mecanismos internos existem, porque o que é que nós procuramos? Nós procuramos o resultado. Sim. Mas para chegarmos ao resultado precisamos ter clareza sobre os métodos que nós seguimos. Nós podemos muito bem ter um governo vamos assim dizer, de tecnocratas que não produz resultados a nível de melhoria das condições sociais, de redução das desigualdades, de desenvolvimento no geral que o país procura. Então, eu não sei se a forma de olhar seria essa. Eu sei que é um debate que acontece, mas eu penso que, claro, está claro e está documentado que há muitos casos, temos uma história com muitos exemplos, em que a componente, vamos assim dizer, política parece prevalecer em detrimento da componente técnica, ou ganha maior peso. Competência. Diria, as decisões políticas ganham maior peso em relação a decisões técnicas. Mas mesmo as decisões técnicas também têm que ser discutidas. Quer dizer, se é um cientista que apresentou uma posição, se é um técnico que apresentou uma posição, essa posição tem que também ser passível de discussão. Então, quando fazemos esta distinção entre o técnico e o político, simplificamos muito um processo que é complexo, que para produzir o resultado que nós desejamos como nação, esse não seria o melhor ponto de partida. Muito obrigado. Dr. Euclides Gonçalves, diretor do Instituto de Estudos Económicos e Sociais, IES, é o convidado do Estado da Nação. Fizemos, nesta primeira parte do Estado da Nação, a antecâmara do que será a 7ª Conferência Internacional desta organização, que vai abordar questões de políticas públicas do país. Voltamos daqui a pouco. Até já. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Bem-vindos, estamos já na segunda parte do Estado da Nação, onde recebemos o Dr. Euclides Gonçalves, é o diretor do IES, Instituto de Estudos Económicos
e sociais, estudos económicos e sociais, que vai hospedar, dentro de alguns meses, a 7ª Conferência Internacional sobre os 50 anos de independência de Moçambique, onde serão abordadas questões como políticas, crises, transformações sociais, mas o tema central deste evento internacional, que vai contar com a nata de pesquisadores, investigadores africanos, tem que ver com a implementação das políticas públicas em Moçambique e, quiçá, do continente. Senhor Diretor, o país está mergulhado numa crise. É inevitável que se fale desta questão. Quais, na sua ótica, as saídas para esta situação que estamos a viver? Há quem já fale de uma possível balcanização do país. Já estamos a ver, de ambos os lados, mortes, apoiantes, quer do partido no poder, quer de opositores, por exemplo. Bom, penso que para sairmos da situação atual, há uma questão que está na mesa que acaba de mencionar, que é a questão da violência. Sim. Então nós temos que encontrar um caminho com alguma urgência, ou com toda a urgência, pararmos com a violência. Os ciclos de violência. E isso passa pelo diálogo. Sim. E aqui nós precisamos de elaborar o que é que nós queremos dizer com o diálogo. Nós temos feito vários diálogos, temos feito alguns acordos, mas nós precisamos de examinar esses acordos e esses diálogos. Parece-me que imediatamente nós precisamos trazer todos estes atores que participam do processo político. Sem exclusão de quem quer que seja. Sem exclusão. Nós vivemos em Moçambique, não temos alternativa. Mesmo que esses atores não fossem moçambicanos, teríamos que trazê-los para a mesa ou encontrar forma para dialogar. Então, o primeiro passo, naturalmente, passa por encontrar plataformas para o diálogo com os diferentes atores. E já foi lançada a semente. Temos este acordo de princípios que foi assinado recentemente entre o Presidente da República, Daniel Chapo, e os líderes de algumas formações políticas da oposição, sem a presença daquele que é considerado como o elemento-chave para a situação que se vive no país neste momento, que é o Venâncio Mondlane. Bom, isso é um dado notável. Então, parece-me que o plano é que em algum momento esse diálogo terá que acontecer. A questão é que mecanismos, que processos, que caminhos seguir. Então, o Venâncio Mondlane é um ator político incontornável neste momento. Nós podemos escolher um título, um estatuto, mas a realidade é essa. E se nós queremos pensar numa saída imediata para a situação de violência política que nós vivemos, passa por esse diálogo com a violência. Agora, os termos, como é que isso se faz, isso precisa ser discutido. Naturalmente que existem grupos de trabalho. Têm de ser criados. Têm de ser criados, de certeza existem já grupos de trabalho fazendo esse exercício. Então, este é um exercício que deve estar sendo feito. Naturalmente, nós como cidadãos não estamos satisfeitos porque sentimos que a demora e continuamos a verificar episódios de violência que terminam com perdas de vidas. Então, nesse sentido, não sei de uma ou outra forma que se pode seguir para sairmos da situação de crise que estamos a chamar este momento de tensão com perdas de vidas. Falou de arranjou-se um meio termo para se criar um estatuto para o Venâncio Mondlane, para que ele possa participar
desta empreitada do diálogo é nesta perspectiva? Sim, tem que ser por via do estatuto ou por uma outra via qualquer. Quando fala de estatuto, está na perspectiva de dar um estatuto como antigo candidato presidencial, ou como é que encaixaríamos o Venâncio efetivamente ali? Porque o que se diz, o que ouvimos, é de que a prioridade é dialogar com quem está, por exemplo, filiado a uma formação política. O acordo foi rubricado, este acordo de princípio, com os partidos da oposição, os líderes destes partidos, e alguns com assento nas assembleias municipais, outros provinciais. Como enquadrar o Venâncio Mondlane neste diálogo? E que estatuto ele teria efetivamente? De antigo candidato presidencial? O que nós devemos assumir é que nós temos que encontrar uma forma de dialogar. Ora, esta perspectiva de criarmos estatutos, de seguirmos formalidades baseado neste modelo de instituições estabelecidas, reconhecidas pelo Estado, Sim. é uma via. Mas o que nós sabemos de processos anteriores em Moçambique e em qualquer outra parte do mundo é que essa via não é única. Então, pode levar o tempo que levar, seja qual for o estatuto que nós atribuirmos, reconhecermos ou não, terá que haver um diálogo. Então, esse é que é o ponto. Agora, há também estratégias, às vezes, nós não conhecemos. Nós podemos verificar, nos chega das notícias, que as estratégias nos são apresentadas talvez não sejam suficientes, ou os resultados ainda não sejam visíveis. Claramente, neste momento, sentimos que precisamos de mais. Agora, o caminho tem que ser negociado. Então, este caminho de formalizarmos é um passo. Mas, quando eu dizia que nós precisávamos de desagregar a ideia de diálogo, é que o Venâncio não é a única pessoa com quem nós precisamos de dialogar. Sim. A sociedade civil precisa de dialogar. Precisa de dialogar entre si. Os cidadãos precisam de dialogar. Os jovens precisam de ser ouvidos. Então, suma, como é que nós fazemos? O país precisa de dialogar. O país precisa de se reconciliar. E precisa de se reconciliar, exatamente. Não foi feita a reconciliação como devia ter sido feita quando tivemos o fim da Guerra Civil. Acha que aquele AGP teve lacunas? A questão da reconciliação efetiva está em falta? Bom, isto está estudado, está bem documentado que esse exercício não foi feito de forma plena, por várias razões. Mas se tivesse sido feito, o processo de reconciliação não é um processo que se faz e termina. Porque não é inacabado. Não é um processo. É inacabado, né? Então, nós temos que estar constantemente. Sim, é inacabado, eu queria dizer. Temos que estar constantemente a criar aproximações entre moçambicanos. E esse exercício não é necessariamente um exercício político ou um exercício administrativo. É um exercício que tem várias dimensões. Quer dizer, como nós vamos reconciliar num contexto em que as desigualdades continuam a crescer. Então, nós estamos a olhar para a dimensão política, a dimensão da violência política, mas as crises que nós fazemos referência, cíclicas que o país vive, não são simplesmente por causa da violência política. É mais profundo que isso. É mais profundo que isso. Então, nós vivemos com constantes clivagens, não é? E nós precisamos de começar a olhar para essas clivagens, começar a prestar atenção para esses conflitos que existem. Os sinais vão sendo no dia a dia. Sim. Portanto, conflitos geracionais que agora temos também, e há uma multiplicidade de conflitos para os quais nós precisamos de prestar atenção. Então, esse exercício de reconciliação não se pode limitar a esta perspectiva, outra vez digo, este formalismo. Temos que olhar para uma perspectiva mais substantiva. Não é? E aí passa por fazer exercícios que ajudem a melhorarmos, a reduzirmos as desigualdades, a melhorarmos o sentido
o sentimento de confiança nas instituições. E de pertença também. O sentido de pertença, o sentido de justiça social. Então, tudo isso, quando negligenciado, resulta em situações em que temos situações de violência extrema, mas efetivamente elas são preparadas nessas ausências, portanto, nesta falta de diálogo, nesta falta de comunicação, nesta fraca comunicação, nesta falta de participação quando ela está ausente. Então, isso não permite que haja, que depois sejamos capazes nem de responder às questões urgentes, nem de responder às questões estruturais que o país precisa de olhar. O IES, sendo convidado para dar a sua contribuição para a resolução deste problema, falo-ia. E de que forma? É uma questão complicada. É que o IES iria fazer o seu contributo, mas esse contributo haveria de precisar do contributo dos outros. E o que é que o IES faz? O IES produz conhecimento. Sim. Então, e nesse sentido, deixa-me reconhecer aqui, para além do IES, estão todos aqueles que são atores na esfera de produção de conhecimento, quer em instituições de ensino, quer em instituições de pesquisa, até em instituições informais, procurando soluções, procurando caminhos e fazendo propostas. Então, o IES não havia de querer agir numa ilha, entanto que ator de produção de conhecimento. Claro que nós, como pesquisadores, temos propostas específicas com relação a projetos e trabalhos que nós fazemos e sobre essas propostas nós procuramos canalizar tanto a nível do Parlamento como a nível do Governo. Mas o que Moçambique precisa não é de uma solução que venha de uma instituição ou de um grupo limitado de atores. Sim. Então, é preciso alargar. E aí eu queria acrescentar um ponto que eu já mencionei. O IES é uma instituição de produção de conhecimento científico. Mas se nós limitarmos aos cientistas, vamos perder os jovens, vamos perder a maioria da população que não articula o seu discurso, não articula o seu sentimento, não articula as suas experiências no modelo de comunicação que é um modelo científico. Então, esse diálogo significa que temos que dar espaço aos cientistas, mas temos que dar espaço aos não cientistas, temos que dar espaço a outras formas de saber, e esse é que é o caminho. Temos que dar espaço àqueles que, não conhecendo outras formas, simplesmente vão à rua, às vezes não falam, às vezes fazem. Nós precisamos de ouvi-los, engajá-los e depois fazer uma espécie de, vamos assim dizer, de curadoria desses saberes, para, a partir daí, uma melhor leitura dos problemas, podemos encontrar soluções em conjunto. Então, o IES está a fazer a sua parte, neste caso, produzindo propostas, fazendo pesquisa, que coloca à disposição, mas estamos conscientes que o nosso exercício precisa de se juntar ao trabalho dos outros. Como é que vê o país nos próximos meses? O novo governo entrou em funções, sensivelmente 2-3 meses, tem esta meta de 100 dias para dar os primeiros sinais do seu labor. Como é que a perspectiva que vem a ser este ano, 2025, tendo em conta estes fatores todos? É possível, vocês são pesquisadores, antecipam fenómenos. Deixa-me começar por dizer que seria interessante olhar para Moçambique, para que análises nós tínhamos feito antes do processo eleitoral. Então vai dar conta que muitos destes fenómenos que estamos a vivenciar já haviam sido estudados, já haviam sido identificados. Ou seja, o alerta já havia sido dado.
O alerta já havia sido dado pelo IES, mas não apenas pelo IES, já havia sido dado por outros pesquisadores e até muito antes. A avaliação do Mecanismo Africano de Revisão de Paz de 2009 já indicava que Moçambique, a manter as mesmas condições de organização do Estado e de relação entre os atores políticos e entre os atores políticos e os cidadãos, caminhávamos rapidamente para uma situação como aquela que nós vivemos agora. Então, fizemos ouvidos de mercador. Precisamos de encontrar formas de responder a estas questões que nós conhecemos, que nós vamos aprendendo e apropriarmos dela e tomar ação. Então, tivemos quase 15 anos, não da nossa pesquisa, mas da pesquisa do IES, mas outras instituições, com indicadores de que a forma como Moçambique estava a crescer em termos particularmente de desigualdades sociais ia nos levar a esta situação, particularmente por conta da exclusão da juventude. Agora há um elemento novo que conta para a questão da cidadania, da forma como os atores políticos e os cidadãos se engajam, que é o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Hoje a mobilização faz-se de formas diferentes daquelas que se faziam antes. E por via das redes sociais em particular, é possível mobilizar. Aliás, nós vimos com as manifestações. Então, todos os atores agora precisam de prestar atenção a isso. E, em última instância, precisamos de prestar atenção também para a emergência de uma nova forma de cidadania, de um novo cidadão, vamos assim dizer. Né? Então, há um novo cidadão. Então, os nossos governos vão precisar de estar alinhados com este novo cidadão. Quer dizer, e não é só uma questão tecnológica, é que o cidadão que tem acesso à informação pelas redes sociais e também pode disseminar a sua própria informação, pode divulgar, vai precisar de um governo que interage com ele, que lhe entenda e que interage, que engaje de uma forma diferente daquela que nós estamos habituados. E isso, aplica-se também para os cientistas, né? Para os pesquisadores. Nós, pesquisadores, precisamos também ter em conta que o trabalho que nós fizemos nos últimos, vamos assim dizer, 10, quase 20 anos agora, precisa de ser comunicado de outra forma. Talvez nós precisamos de revisitar esse conhecimento que nós temos acumulado e dizer como é que nós reorganizamos e colocamos de novo ao dispor da sociedade, e aí quero dizer dos cidadãos, mas também dos fazedores de política. Muito bem, estamos a caminhar para o final. Eu queria que voltássemos para o primeiro tema, mas achei um convite para a participação de quem tem interesse no assunto nesta conferência internacional particular. Este é o momento para o Frederico. Bom, nós como IES estaríamos muito felizes, sendo que no centro do debate serão as políticas públicas, que os fazedores de política submetessem propostas para participar da conferência. Fazedores de política, estou a referir-me aos nossos deputados, aqueles que discutem as políticas. E aí, nós como IES estamos abertos a considerar diferentes modalidades de intervenções. Portanto, queremos capitalizar desses saberes dos parlamentares, queremos também capitalizar dos saberes dos técnicos da função pública. E por conta disso, as sessões terão comunicações que terão um caráter
acadêmico no sentido clássico, mas também traremos espaço para acomodar intervenções daqueles que fizeram políticas, que implementaram políticas e têm lições para partilhar neste momento que fazemos a retrospectiva de 50 anos de independência. Muito obrigado, Dr. Euclides Gonçalves, que foi então o nosso convidado neste Estado da Nação de hoje, onde estivemos a olhar, fizemos a antecâmara da 7ª Conferência Internacional do IES, Instituto de Estudos Económicos e Sociais, evento que vai ter lugar dentro de alguns meses, estamos a falar de setembro. Neste momento, a chamada para a submissão de propostas para a apresentação de diversos temas. A temática, de modo geral, vai estar ligada à questão das políticas públicas em Moçambique. 7ª Conferência do IES, Moçambique, 50 anos de independência, políticas, crises, transformação social. Então, em torno deste tema que falamos e do país, que estamos então nestes quase 40 minutos a abordar aqui neste Estado da Nação. Agradecer a sua presença e voltamos a ver-nos numa próxima ocasião, se Deus quiser. Boa noite.